Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus, nosso Pai, por meio do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja com todos. Amém. Abram a escritura de vocês, por gentileza, em Romanos, capítulo 3. Se um dos senhores recebesse um presente, seria feliz? Gosta de receber, né? E se esse presente fosse completamente imerecido? Mas, se eu garantisse a você que não é algo que você poderia economizar e comprar, não estava acessível a nenhum recurso humano, mas mais ainda, e se nós recebêssemos um presente de valor totalmente incalculável, mas de uma forma completamente imerecida, quando na realidade nós merecíamos uma punição e não um presente? Uma justa punição. Será que nós teremos razão para ficarmos felizes? Na última oportunidade, meus irmãos, nós aprendemos que a justiça de Deus, mediante a fé, vem sobre todos e para todos aqueles que creem. Por quê? Porque não há diferença. Porque todos os homens pecaram. Porque todos os homens estão condenados. Depois nós aprendemos o significado desta afirmação do verso 23, pecaram. O que esse termo quer dizer? Vimos que ele está num passado completo, algo que foi feito completamente e não vai ser repetido, e isso aponta para o Éden. Todos pecaram em Adão. Por fim, aprendemos o que Paulo quis dizer com a afirmação: todos estão destituídos da glória de Deus. Então nós vimos que, porque pecaram, o homem ele não tem mais a aprovação divina que repousava sobre ele antes da queda. Ele não possui mais também a glória que Deus deu ao homem na criação. E vimos que, pelo tempo verbal, isso é um ato contínuo. Sendo assim, fora de Cristo, os homens eles estão sendo continuadamente destituídos daquela perfeição que é o reflexo da glória divina, deixando de refletir em suas vidas a glória de Deus. Assim avancemos. Vamos para o Romanos capítulo 3, verso 23, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque todos pecaram e estão sendo destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Até aqui, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Curve sua cabeça. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome a qual nós te invocamos, no poder do Espírito Santo, clamando para que o teu Santo Espírito nos auxilie nesta manhã a caminharmos sobre a tua palavra, a entendermos a tua palavra, a acolhermos a tua palavra em nossos corações e que isso, Senhor, transforme o nosso modo de viver, de agir, de pensar, de uma maneira que sejamos feitos, moldados à imagem do teu Filho, para a glória do teu santo nome. Senhor, nos auxilia a compreender um pouco mais da tua palavra. Nos auxilia a vivermos de modo digno do chamado que tu nos fez. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos relembrar que os homens eles são declarados justos por Deus, não feitos justos, mas declarados
e veremos o que isso significa. Depois nós veremos que a graça, ela é a fonte da justificação pela fé. Nós jamais podemos imaginar que, como a gente já viu isso, que nós somos salvos pela fé. Não, somos salvos pela graça, né, por meio da fé como um instrumento. Somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. E aí nós veremos o significado destes termos e faremos algumas aplicações sobre eles. Sobre o verso 24, o Dr. Lloyd Jones, ele afirmou que é uma declaração comparável à de João 3,16 e que é uma declaração vital em conexão com o conteúdo de toda essa carta de Paulo aos Romanos. Ele diz que há, pois, um sentido em que é certo dizer que, a menos que nós captemos o sentido deste verso, não há propósito, não vale a pena ir adiante, porque algum entendimento deste verso é indispensável se nós queremos desfrutar da liberdade que nos é oferecida por meio do Evangelho. Essa, termina ele, é uma das declarações essenciais da fé cristã, e cada palavra dela é de grande importância. Eu amo quando alguém que eu gosto diz que cada palavra é importante, porque nós estamos vendo basicamente palavra por palavra. Hoje nós veremos a primeira parte apenas do verso, sendo justificados gratuitamente por sua graça. E veremos a segunda parte numa próxima oportunidade. Assim, vejamos em primeiro lugar, sendo justificados ou sendo declarados justificados. Irmãos, essa é a primeira vez aqui em Romanos que Paulo usou o verbo justificar num contexto positivo, anunciando realmente a doutrina da justificação pela fé. Essa é a primeira vez. Nós já vimos ele usando no capítulo 2, verso 13, onde ele diz assim: porque não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Nós vimos sobre isso. Paulo não estava apontando aqui um meio de justificação por obras ou por obediência, mas ele estava contrapondo os praticantes da palavra dos meros ouvintes. E muitos, apenas porque ouviam a lei, achavam que estava tudo bem com eles. Depois, no capítulo 3, lá no verso 4, Paulo diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. Aqui ele estava falando no sentido de os homens, citando a Escritura, os homens declararem que Deus é justo e verdadeiro. E aí já fica aquela pista, note, nós não podemos justificar a Deus e Deus não precisa ser feito justo, ele é justo. Então justificar é declarar algo sobre alguém. Depois, no nosso próprio contexto, ainda no capítulo 3, no verso 20, Paulo escreve: porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, usado novamente de forma negativa para indicar a impossibilidade de salvação por meio de obras. Meus irmãos, nós falamos bastante sobre justificação e eu me adiantei, eu não esperei este momento da carta para falar mais sobre justificação, porque eu entendi que para que nós pudéssemos compreender aquilo que nós estamos vendo, seria importante nós termos essa visão a respeito de justificação. Nós já fizemos uma exposição só tratando da palavra justificação. Esse é um ponto essencial de uma carta essencial à fé cristã, né? E essa tautologia não é de graça. Note, meus irmãos, os termos que estão diante de nós aqui: lei, justiça de Deus, fé, pecaram, glória de Deus, justificados, graça, redenção, propiciação e sangue, no verso 25, que nós vamos estudar na próxima oportunidade, são termos essenciais e nós poderíamos ficar anos estudando apenas eles.
Mas veja, agora Paulo então está falando definitivamente sobre justificação pela fé. Nós já vimos que a justiça de Deus que vem até nós, ela vem mediante a fé em Jesus Cristo, verso 22. Ou seja, é por meio da fé que nós nos apropriamos dela, como um meio instrumental, como um garfo que você leva o alimento à boca. Portanto, somente aqueles que creem recebem a bênção da justificação. Somente aqueles que levam o alimento à boca são sustentados por esse alimento. A gente não se alimenta por osmose, né? E aí no verso 24 nós vemos: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos relembrar um pouco o significado desta palavra justificação. A justificação, senhores, é uma questão de imputar, atribuir, creditar algo. Isso é essencial nós entendermos. Ela é uma palavra do meio jurídico, é uma palavra forense. E ela faz um contraste direto com condenação. O contraste direto de justificação, a oposição a ela, o antônimo dela seria condenação. Ser justificado, então, é ser declarado justo por Deus, como a declaração de um juiz num tribunal. E é a sentença do juiz. E aqui não tem tribunal superior, não dá para apelar por STF. Aqui acaba. Esse verdadeiramente é o Supremo. Dessa forma, meus irmãos, como vimos, se é uma declaração, não significa que nós fomos feitos justos, mas que Deus nos declara, nos considera justos. Se é o contrário de condenação, é uma declaração. Deus está declarando justos. Mas, para isso ser possível, algo tinha que ter acontecido. Isso somente é possível porque Cristo satisfez a justiça de Deus. Deus, ele declara o pecador justo com base nos méritos de outra pessoa, de Jesus Cristo. Os nossos pecados, lembram, justificação envolve o imputar. Nossos pecados foram imputados a Cristo e ele os carregou sobre si até a cruz do Calvário, onde morreu por causa desses pecados. Veja, Deus, ele não extraiu algo de nós para depositar, para colocar em Cristo. Ele imputou as nossas culpas a seu Filho. Ele creditou a elas, a ele. Elas continuam. Mas ele morreu, então, a nossa morte, carregando o nosso pecado como nosso representante, como nosso substituto. Mas essa é apenas a metade da justificação. A outra metade é que Deus também nos imputa, nos credita, nos atribui a justiça de Cristo. Ele viveu como nós deveríamos viver. E a sua perfeita obediência à lei é creditada a todos aqueles que creem nele. Assim, a salvação envolve dupla imputação. Há um negócio de duas vias. Cristo não apenas morreu, mas ele também viveu para a nossa salvação. Esse ponto é uma pedra de tropeço para muitos crentes. Porque sendo a justificação algo que foi feito por nós, portanto, não é em absoluto, de maneira alguma, algo que nós fazemos ou merecemos. De maneira absoluta, algo que nós poderíamos fazer. Só que o homem é orgulhoso. Nós sempre tendemos a pensar
que pelo nosso esforço, pelas nossas obras, pelos nossos méritos, porque eu tenho orado, eu oro, ou eu leio a Bíblia, eu vou domingo na igreja, dou até uns pila lá na cestinha, eu tenho feito coisas maravilhosas, e nós achamos que esses méritos podem conquistar alguma coisa, alguma bênção de Deus, e sobretudo, conquistar a salvação. Esse é um aspecto comum em todas as religiões inventadas pelo homem. Todas as religiões inventadas pelo homem é o homem que tem que fazer algo para ser salvo. No cristianismo, não. Agora veja, mesmo afastado das invencionices da Igreja Católica Romana, como indulgências, romarias, esmolas, jejuns, promessa, essa parafernália toda, mesmo que distante disso, o protestantismo não está livre dos seus méritos de troca, méritos humanos, inúteis e pecaminosos. O que Paulo está ensinando é que Deus não justifica o pecador por obrigação, por um pagamento, porque ele foi constrangido a isso, porque ele é devedor disso a nós, nem por algo que o homem possa dar, fazer ou pagar. Não há mérito, não há merecimento. Deus justifica por graça e gratuitamente. Ou, como diz o grego, esse gratuitamente como um presente, como uma dádiva. Nós veremos isso à frente. Outro ponto de tropeço. Tá tudo bem. Outro ponto de tropeço é que, porque muitos não sentem que alguma coisa mudou, eles não se sentem justificados. Eu não senti nada, não mudou nada na minha vida. E assim, eles imaginam que falta alguma coisa. Eles não foram justificados realmente. Irmãos, é essencial que a gente não confunda justificação com santificação. Tá? Veja, a santificação é uma obra onde Deus, através do seu Santo Espírito, progressivamente torna justos aquele que ele já declarou justo. Ele declara justo na justificação e torna justo na santificação. É um processo contínuo ao longo de toda a vida, pela qual Deus torna o crente cada vez mais semelhante a Cristo e não vai terminar. Nós só seremos, de fato, transformados quando formos revestidos de incorruptibilidade e imortalidade. Até lá, ninguém alcançou esse ponto. Enquanto a justificação é uma questão de imputação, a santificação é uma questão de transformação. Escreveu um teólogo. Assim, a santificação, ela varia de dia para dia. Mas a justificação não. Justificação é imutável. Justificação é um veredito definitivo dado por Deus que não volta atrás de uma vez por todas. Quem ele declarou justo, justo é. Quando um pecador crê em Cristo, Deus o declara justo e essa declaração, meus irmãos, jamais será revogada. Veja, nós podemos ser mais ou menos santos hoje do que fomos ontem. Não é o ideal, mas podemos. Infelizmente, nós sabemos isso por experiência própria. Mas nós jamais poderemos ser mais ou menos justificados hoje do que ontem. Contudo,
Embora diferentes, justificação e santificação sempre caminham juntas. Sempre. São inseparáveis. Nós nos tornamos justificados quando Deus nos declara justos. Isso é algo imediato. Note que Paulo usou aqui o tempo presente, sendo. Isso não anula o dia do juízo, mas antecipa. Isso significa que naquele dia nós seremos declarados justos diante de Deus, porque fomos justificados antes desse julgamento. Naquele dia ninguém será justificado. Esse é o tempo de graça. Isso é importante porque Paulo está falando algo sobre o dia de hoje, não sobre o julgamento futuro. E por que é importante? Veja, no catolicismo romano não existe certeza de salvação. Isso é terrível, isso é desesperador. Uma vez que a criança é batizada, ela está livre do pecado original. Já começa errado daí, mas tudo bem, vamos lá. Ela está livre do pecado original. E agora essa criança vai crescer e essa pessoa deve viver de tal maneira que seja considerada justa por mérito próprio. Mas é algo que ela somente saberá no juízo. Não tem certeza. Mas uma certeza se tem. Ninguém vai conseguir. E aí a gente tem sempre o purgatório, né? Sempre tem um escape para ser purgado os pecados. Você tem que inventar a onda, porque senão o desespero ia ser completo. Aí você inventa indulgências, aí você inventa essa série de coisas. Tira isso de dentro da mitra papal. Lutero, ele entendeu que a justificação é algo para hoje, é algo presente. Veja, Paulo escreve, sendo justificados gratuitamente. É hoje. Isso é importante também pela visão remonstrante ou arminiana. Eles acreditam que quando a pessoa crê, ela é justificada diante de Deus. E assim ela tem os seus pecados perdoados, ela tem a justiça de Cristo imputada a ela e ela é reconciliada com Deus. Ok? Estamos de acordo, estamos juntos. Até aqui tudo certo. Só que os arminianos enfatizam, primeiro, que a justificação ela é possível a todos. Ela é oferecida a todos, mas depende da resposta uma resposta livre do indivíduo. Então todos podem ser justificados. Está disponível a todos. Diferente dos reformados, eles ensinam que a justificação pode ser perdida caso a pessoa venha a apostatar da fé. A justificação é pela fé, mas ela não é irrevogável. Ela exige perseverança. Irmãos, eu falei aqui muitos erros nessas pequenas sentenças. E eles têm consequências severas. Vamos listar algumas. Veja, se a justificação é pela graça, nós vamos ver isso, mas já é antecipo, é favor imerecido, imerecidamente, é por graça, sou justificado imerecidamente. Se eu sou justificado imerecidamente por meio da fé, que é um dom de Deus, dado pelo Espírito Santo, para eu exercer com este propósito, fica a questão: como deixar de merecer aquilo que eu jamais mereci? É estranho. Você é salvo por graça, ok, mas agora você não merece mais. Como assim? O próprio conceito de justificação cai por terra, porque veja, é uma declaração, né? Uma declaração de Deus. Deus declara alguém justo, mas ele volta atrás. Há sombra de mudança em Deus. Ah, não, mas quem mudou é o homem. Ah, mas Deus declarou, ele tem que voltar atrás. Há outros problemas. Desprezando as doutrinas de eleição, chamada eficaz ou expiação definida ou limitada, eu prefiro definida,
Os arminianos acreditam que Cristo, ele não substituiu todos os eleitos exclusivamente, mas que ele obteve obteve uma justiça que justificará somente os eleitos, todos eles, quando estes crerem. Mas o que eles creem é que Jesus, ele morreu por toda a humanidade. E então ele criou a possibilidade de que aqueles que crerem sejam justificados. E a diferença nisso é brutal. Porque se foi aberto apenas uma possibilidade para todos, então ninguém foi realmente substituído. Compreendem isso? É aberto uma possibilidade para todos, se é para todos, não é de ninguém. Ele não estava representando a sua igreja. E seu nome será Jesus Cristo. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o seu povo. Isso leva a uma outra questão. Os arminianos creem que é possível perder a salvação. Assim, alguém justificado poderia apostatar da fé e deixar de ser justificado. Mas Paulo escreveu assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É por meio dessa redenção. Veja, nós vamos falar sobre isso na próxima oportunidade, mas vamos adiantar. Redimir, o que significa redimir? Redimir significa comprar de volta mediante o pagamento de um preço, de um resgate. E o preço está aqui no texto, no verso 25. A redenção pelo seu sangue. Seu sangue não é uma gota de sangue, seu sangue na Escritura significa sua vida. O resgate, nós não fomos comprados por vil materiais, ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, pela preciosa vida de Cristo. O Senhor Jesus nos comprou pelo preço do seu precioso sangue. Agora veja, se alguém comprado pelo sangue de Cristo pode deixar de ser justificado, então significa que ele foi comprado e não vai ser entregue. Não é estranho isso? Nós cantamos sobre isso. Deus vai cobrar 2 vezes? Deus não é injusto. Aquilo que já foi pago pela mão ensanguentada de Cristo não pode ser cobrado 2 vezes. Eu lembro que uma vez eu vi uns irmãos comentando sobre um irmão que tinha se afastado da fé. Esses irmãos eram arminianos, eu arminiano com eles na época, mas aquilo me incomodou muito. E a pessoa comentando da que tinha se afastado, ela disse assim: que desperdício do sangue de Cristo. Desperdício do sangue de Cristo. Aquilo ficou martelando na minha cabeça até eu encontrar amparo na Escritura. Significaria então que Jesus morreu por alguém, mas esse alguém vai ser condenado. Justificado, ele foi justificado, foi declarado justo. Você é justo, você creu, você... Mas daqui a pouco não é mais. Que Deus é esse? Que confiança nós teríamos? Igual outra vez eu vi um pastor meso-reformado, meio reformado, mas a ilustração que ele fez foi maravilhosa. Vamos falar de adoção, estamos falando de justificação, mas vamos juntar a adoção porque está tudo no pacote. Imagina um Deus ou um pai vai adotar uma criança e chama a criança e diz: olha, a partir de hoje você é meu filho, eu te amo com amor incondicional, eu te amei primeiro, eu fui atrás de você, tá? Papai, e aqui está a minha lei. Se você não cumprir, desobedecer, aí você não é mais meu filho. E aí não tem mais amor incondicional.
Não seria terrível? Uma criança numa situação dessa tinha que dizer, deixa eu voltar para o abrigo, porque pelo menos lá eu tenho segurança. Meus irmãos, Deus cobraria novamente uma dívida que já foi paga, e foi paga pela obediência passiva de Cristo, morrendo como substituto, carregando os pecados daquela pessoa. Note que a justificação, então, ela não estaria condicionada à satisfação. Lembra que eu falei que satisfação é muito importante para nós entendermos justificação? Ela não estaria condicionada à satisfação realizada por Jesus Cristo, mas ela estaria condicionada à perseverança do crente na fé. Então a garantia de salvação está na minha mão, na sua mão. Seria uma justificação condicionada ao mérito daquele que não poderia se justificar, o pecador. Veja, isso não traz segurança, isso não traz consolo. E eu vou mais longe, mais do que não glorificar a Deus, chega a ser uma zombaria ao seu amor e justiça, diminuindo o mérito da vida, da obediência, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu fico bravo com essas ideias. Mas a Bíblia, o que ela nos ensina? Ela ensina que todos estão mortos em delitos e pecados, que aqueles que creem, creem porque Deus os escolheu de antemão, porque foram predestinados para a salvação e eleitos para serem santos e irrepreensíveis, que creem porque aqueles que Deus predestinou, Paulo vai dizer que a estes ele também chamou com graça irresistível. Irresistível por quê? Porque eles são regenerados pelo Espírito Santo de Deus, porque eles têm ouvidos para ouvir o Evangelho e exercer a fé e o arrependimento. Fé, dom de Deus, arrependimento, dom de Deus. A esses, Paulo continua dizendo, ele justificou, e por fim, a estes que justificou, ele também glorificou. É completo, não tem uma quebra aqui no meio, não tem nada que você possa se perder no caminho, é completo. Portanto, o crente pode e o crente deve se alegrar na certeza da salvação. É hoje, meus irmãos, hoje é dia de graça, segundo Hebreus. Hoje é ano aceitável, segundo Isaías, fazendo menção do ano do jubileu, que Deus nos declara justos, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Glória a Deus. Vamos desenvolver mais, mas sabemos que somos justificados por meio da fé. Assim, naquele momento em que nós cremos, naquele momento nós somos declarados justos por Deus, e naquele exato momento isso passa a ser uma realidade inalterável a nosso respeito. Inalterável. Ah, mas e os que saíram? Deixa com João. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Veja, isso não é sair de uma congregação, né? Isso é sair de Cristo. Né? É isso, é inalterável. Se nós entendêssemos isso, meus irmãos, nós demonstraríamos muito mais gratidão a Deus, muito mais contentamento, muito mais alegria, não importa aquilo que nós estivéssemos passando. Nós somos justificados por graça, mediante a fé. Somos justificados por Deus, nosso Pai, por meio dos méritos e satisfação de Cristo, aplicados em nós pelo Espírito Santo de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Vamos para o segundo ponto. Justificados gratuitamente por sua graça. A parte B do verso 24.
Veja, Paulo ele continua a sua explicação sobre o plano da salvação, apontando como que a salvação se torna nossa. Note que ele escreveu aqui sendo, em vez de somos justificados, sendo justificados. Alguns comentaristas, eles afirmam que sendo justificados continua a primeira metade do verso 22. Então, porque não há diferença, a segunda parte do verso 22 e o verso 23, porque todos pecaram e estão sendo destituídos da glória de Deus, isso seria um parêntese na argumentação de Paulo. De qualquer forma, usar o verbo nesse tempo aqui, sendo justificados, complementa e ao mesmo tempo contrapõe aquilo que foi dito no verso 23. Porque todos pecaram, estão sendo destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, demonstrando, afirmando, contrapondo que não há mérito, que isso é dado como misericórdia a miseráveis. Isso é importante porque deixa claro que ninguém merece a justificação, e assim que a justificação é gratuita, é uma dádiva, é um dom. Aqueles que são indignos em si mesmos e não merecem o favor de Deus são justificados gratuitamente por sua graça. Graça é uma das palavras mais importantes da Escritura e foi também uma das mais usadas pelo apóstolo Paulo. Observe, graça aparece 132 vezes no Novo Testamento e dessas 87 são Paulo usando. Parece muito, mas ainda tem outras 8 que Lucas registrou no livro de Atos das pregações de Paulo. Ou seja, de 132 vezes que ela aparece, apenas 37 vezes não era Paulo falando. Então nós podemos dizer que o apóstolo dos gentios é também o apóstolo da graça. Graça significa favor imerecido. Todo mundo sabe. Favor imerecido. É a dádiva divina, completamente imerecida, concedida àquele que não merece. Note que Paulo declarou essa verdade aqui no texto 2 vezes, mas ele usa palavras diferentes. Justificados gratuitamente por sua graça. E, meus irmãos, Paulo não brinca com palavras, né? Nós sabemos disso. Aqui nós não temos uma tautologia. Segunda vez que eu falo tautologia. O que é tautologia? É uma repetição desnecessária de um conceito ou de uma ideia. Paulo não está fazendo uma repetição desnecessária aqui. Há um porquê. Ele está fazendo aqui uma afirmação dupla, que tem o efeito de ressaltar o caráter totalmente imerecido do ato justificador da parte de Deus. Escreveu John Murray. Ressaltar o caráter totalmente imerecido. Paulo destaca que é um dom, uma dádiva, algo gratuito, uma bênção imerecida, concedida por Deus. Deus é o grande doador. A justificação vem até nós, então, gratuitamente. Gratuitamente, a palavra, esse termo, significa dom, presente. Então, a justificação vem para nós como um presente. Veja, esse termo ele foi traduzido como sem motivo, lá em João 15, 25. Jesus está dizendo assim: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me. Sem motivo. Sem motivo. Aqui está o termo. Odiaram a Cristo gratuitamente. E a graça vem para nós de Deus gratuitamente, sem motivo. E note a ironia. Jesus é odiado sem motivo e nós somos justificados pela sua obra sem motivo. Não há nada em nós que nos torne merecedores da justificação. Não há nenhum mérito em nós que poderia
constranger a Deus a nos justificar, obrigar a Deus, fazer Deus devedor. Pelo contrário, muito pelo contrário, nós somos igual aquele... Eu passei por isso. Uma vez eu encontrei um gato atropelado e eu quis ajudar o gato, né? Eu sou dono de gato, aí eu olhei, tadinho. Aí eu fui em casa rapidamente, peguei um remédio, porque eu estava... Não era sem dinheiro, era um pouco mais que sem dinheiro. Então não tinha como pegar o gatinho e levar no veterinário. Não podia levar nem os meus, nem eu ia no médico. Então eu peguei um remedinho que eu sempre dava pro meu gato, fui lá e vamos tentar jogar aqui e ver o que dá, né? E aí, eu inocente, um gato assustado, atropelado, machucado, eu fui botar o remédio na boca desse gato. Obviamente que eu levei uma dentada monstruosa que partiu a unha e foi lindo de ver. Aí fui pra casa, agora eu precisando de ser consertado, sangrando pra caramba e brabo com o gato. Eu só quis te ajudar. Veja, por que eu estou falando isso? Porque é mais ou menos essa a nossa condição com Deus. Não é só que nós não merecemos nada, mas quando vem o dom, quando vem a dádiva, quando vem a graça, quando vem o amor, nós mordemos, nós somos inimigos, nós não queremos. E mesmo depois de transformados, de justificados, e começa o processo de santificação e fomos regenerados e nosso coração foi transformado, nós diariamente fazemos de tudo para merecer um pouco menos a graça. É verdade ou não é? Por isso que eu não encontro nada na teologia arminiana que eu possa olhar e dizer, poxa, que bacana. Porque não dá. Ah, mas então você é muito pecador. Não! A minha oração é pecaminosa. O meu ato de pregar é pecaminoso. O meu ato de chorar de arrependimento é pecaminoso. Eu não vejo mérito algum em mim para nada. E aqui, meus irmãos, Deus não poderia ser constrangido por nada. Pelo contrário, a nossa justiça própria, a nossa obediência vacilante, as nossas obras contaminadas, manchadas pelo pecado, apenas atrairiam mais ira e juízo de um Deus santo, de um Deus que não baixa o nível, para que mais sejam aceitos. Deus não alarga a porta estreita. A ação de derramar graça tem toda a sua motivação, tem toda a sua explicação e tem toda a sua determinação naquilo que Deus é em si mesmo e naquilo que Ele faz no exercício do beneplácito, do consentimento da sua graça livre e soberana. É porque Deus é doador. É porque Deus é amor, é porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, qualquer insinuação de mérito da parte do homem contraria a doutrina da justificação pela fé, contraria o evangelho da graça gratuita. Contraria. E é o que a gente mais vê. Se a salvação é um dom de Deus totalmente gratuito, e se essa graça, como o nome já diz, vem sem o nosso merecimento, a nossa confiança então, meus irmãos, não está firmada em nós mesmos, não está firmada em nossas obras, não está firmada na nossa piedade, não está firmada na nossa igreja, não está firmada nas nossas visões teológicas. Nós temos que confiar e depositar esperança em algo maior. O rochedo da nossa salvação. Lutero escreveu o seguinte: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Graça, favor imerecido. Que palavra maravilhosa.
Deixa eu dar voz para o Dr. Lloyd Jones. Não é simplesmente um dom gratuito, ele diz. É um dom gratuito dado ao que merece exatamente o oposto. E nos é dado quando nós estamos sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Por conta disso, eu gosto de definir a graça, o favor imerecido de Deus, direcionado ao culpado, misturado com o conceito de misericórdia, o amor que Deus dá àqueles que estão em miséria. Os irmãos já devem ter visto que lembram, principalmente quando eu preguei sobre as doutrinas da graça, que eu sempre misturo o conceito de graça e misericórdia, né? Eu gosto disso. Então, na sua graça, Deus, ele nos concede aquilo que nós não merecemos, como também deixa de dar aquilo que nós merecemos. Isso está muito próximo ao conceito da justificação, que é dupla. Nós temos os nossos pecados atribuídos a Cristo e pago por Ele, e temos a justiça dele atribuída a nós, e somos tratados como obedientes à lei de Deus. Só graça. O contraste, então, com a lei é evidente, porque o cumprimento da lei envolve mérito. E a graça é um favor divino para aqueles que não possuem mérito algum. A lei, ela pode apenas revelar a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade de um redentor. A nova aliança, ela é caracterizada pela graça. Veja, isso não significa que na antiga aliança, no Antigo Testamento, não houvesse graça. Lembrem, o pacto da graça foi determinado antes da eternidade e foi revelado progressivamente desde o Éden. Primeiro pela antiga aliança e agora na nova aliança. Primeiro pela sombra e agora pela realidade. Assim, não significa que não havia nada de graça na lei, mas a ampla distinção é feita constantemente no Novo Testamento. A diferença essencial qual é? É que a lei revelou o pecado, mas ela não tem poder para remover o pecado. Aquilo que era impossível à lei, escreve Paulo, visto como estava enferma pela carne. O problema não era a lei, o problema era a quem ela era aplicada. O homem era pecador. A lei não podia remover isso dele. A graça é a expressão do grande amor de Deus. Ela provém unicamente do amor de Deus, sem absolutamente nada em nós que a produza. É de fato inteiramente apesar de nós, escreveu Lloyd Jones. É apesar de nós. Isso humilha. E é isso que eu amo na teologia reformada. Coloca Deus onde é o lugar dele e nos coloca onde é o nosso lugar. Note que essa graça ela tem um doador, justificados gratuitamente por sua graça. Paulo escreveu assim: eu não me envergonho do evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus. Depois ele diz, porque no evangelho é revelada a justiça que vem de Deus. Uma verdade fundamental no evangelho, meus irmãos, é que a iniciativa da salvação deve-se do início ao fim a Deus, o Pai. Toda a Trindade está envolvida, mas a iniciativa é de Deus, o Pai. É isso que a Escritura revela. Não foi Jesus quem tomou a iniciativa, fazendo algo que o Pai não estava disposto a fazer. E também Jesus não veio obrigado. É claro que toda a bendita Trindade está envolvida na nossa salvação, mas qualquer formulação do Evangelho que tire a iniciativa de Deus, o Pai, e atribua a nós, ou mesmo a Cristo, já não é bíblica. Cristo veio por sua própria vontade, ele se entregou gratuitamente, mas mesmo assim, ele o fez em submissão à iniciativa do Pai. Palavras do John Stott, saudoso Stott. É assim que a Bíblia revela. É a graça de Deus, o Pai. É Ele quem nos proclama justificados pelos méritos de Cristo, no poder do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Vamos aplicar
Vamos aplicar isso às nossas vidas. A primeira aplicação é que essa é uma doutrina essencial. Nós precisamos compreender isso. Eu não peço perdão por estar me demorando nesse texto e por até ter deixado um pouco de lado as disposições em Mateus. A gente precisa compreender isso aqui. A história da igreja prova que a manutenção desta verdade, da doutrina da livre justificação dos ímpios, é o elemento crucial da preservação do evangelho livre de corrupção e contaminação. Quando Lutero descobriu essa doutrina, Deus realizou o maior avivamento da religião verdadeira desde o tempo dos apóstolos. E o veredito da história é que o cristianismo ele desfalece toda vez que essa doutrina ela é obscurecida. Nós vemos isso. Nós vemos isso, infelizmente. Portanto, nós não podemos admitir, imaginar ou confiar, nem mesmo por um momento, no mérito imaginário do homem. Qualquer mérito, obra ou ritual que seja acrescentado à fé, à graça e à suficiência de Cristo, deformam o evangelho, deixa de ser evangelho, passa a ser aquilo que Paulo chamou de outro evangelho. E Paulo determinou que esse outro evangelho é anátema, maldito, e deve ser então rejeitado. Outra aplicação. Nós aprendemos que nós não podemos nos salvar. Por nós estamos condenados. Mas que foi feito o necessário em nosso favor pelo Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender que a salvação é somente pela graça, gratuitamente e por sua graça. Agora a gente já sabe essas duas palavras, né? Um presente sem motivo dado imerecidamente. Essa é a essência do Evangelho. Paulo escreve em Efésios assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Tudo quanto necessitamos, escreveu Lloyd Jones, acha-se no Senhor Jesus Cristo, e somente nele. Tudo que nós necessitamos está em Cristo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Outra aplicação. Aprendemos que não são aqueles que merecem que são justificados, mas os pecadores. Aí nós lembramos lá sempre do fariseu e do publicano, né? Um cheio de si, peitinho estufado, Senhor, eu jejuo, eu venho na sinagoga, no templo, dou oferta, faço... E o que o publicano fazia? Não ousava levantar a cabeça, batia no peito e clamava: Senhor, tem compaixão de mim. Aos olhos da sociedade, quem que era pecador? O publicano era a escória daquela sociedade para o judeu. Todo pecador arrependido pode ser justificado pela fé em Cristo. A justificação pela fé tem origem em Deus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, não naquilo que nós fizemos. Não importa o que nós fizemos. O apóstolo Paulo perseguiu a igreja de Cristo e foi um assassino. E era o apóstolo da graça. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Essa justiça é concedida por Deus e não obtida, conquistada ou ganha por esforço humano. Ela depende da fé, não de obras. E ela justifica o pecador, não o bem-intencionado, não o bonzinho, mas o pecador. Nós queremos merecê-la, mas o máximo que nós podemos fazer, escreveu Nicodemos, é recebê-la como dádiva. É isso que quer dizer gratuitamente por sua graça. E é por isso que a palavra de cruz é loucura. A gente vê os ímpios dizendo: aprontou um monte, agora é santinho na igreja. É isso mesmo. Claro que a maioria desses que aparecem como santinho na igreja, de santo não tem nada. Mas essa é a nossa realidade. Aprontamos um monte. Não merecíamos nada, a não ser condenação. E fomos salvos, justificados. E ainda damos motivos para não ser. Mas essa palavra não volta atrás.
Outra aplicação, justificados gratuitamente, eles obedecem. Aqueles que entenderam que foram salvos imerecidamente pela graça e não pela própria obediência, precisam viver de modo adequado. Não que vão perder algo, mas porque entenderam o que aconteceu com eles. Paulo diz que um justificado não pode viver na prática do pecado. No capítulo 6 nós vamos ver isso. Pecaríamos para aumentar a graça? Diz ele, de modo algum. Continuaremos no pecado? Não, de modo algum. Aí ele diz, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que já morremos para ele. O justificado estava com Cristo na cruz, morreu por pecado. A justificação, meus irmãos, ela é inseparável da regeneração. Somente os que foram regenerados é que serão justificados, porque a justificação é pela fé. E só alguém renascido espiritualmente pode ver o reino e se arrepender e ter fé. Então ela é inseparável da regeneração, que é uma mudança do coração, mas também ela é seguida de maneira inseparável da santificação. Aquele que é justificado, ele não pergunta quão próximo ele pode chegar do pecado sem perder a salvação. Mas ele vive buscando estar o mais longe possível de toda forma de pecado e tropeço. Que ele olha para a cruz, ele sabe quanto que custou. Assim, meus irmãos, nós devemos avaliar os efeitos da justificação em nossas vidas. Veja, a salvação não se perde. Mas talvez nós não tenhamos sido justificados ainda. Ou talvez nós precisemos chegar outra vez diante de Deus, não para ser justificados, mas para dizer, Senhor, eu não tenho vivido como eu deveria viver. Por isso eu peço que o Senhor me perdoe. Peço que o Senhor renove meu coração, para que eu possa viver de modo digno do meu chamado. Um filho de Deus. Talvez você precise fazer isso esta manhã. Justificados, outra aplicação, eles obedecem como filhos. A graça não é simplesmente deixar entrar no céu. Nós somos justificados gratuitamente e após a salvação nós somos conduzidos de volta à lei. Não para mantermos a justificação, mas para manifestar o nosso amor por aquele que nos justificou com obediência. Assim como a lei não podia salvar, nós não podemos imaginar que somos salvos pela graça e agora precisamos pagar a Deus com a nossa obediência. Ou então deixaremos de ser justificados. Não é nada disso. A nossa obediência, ela tem base na obra de Cristo. Ele nos redimiu. O Pai nos justificou. E ambos enviaram o seu Espírito Santo, que efetua em nós o querer e o realizar. Então, adotados em Cristo e movidos pela certeza de que Deus é nosso Pai, a nossa obediência, o nosso temor, a nossa reverência, o nosso culto, a nossa adoração devem ser motivados pelo desejo de agradar o nosso bendito Pai, demonstrando por Ele amor, demonstrando por Ele temor, demonstrando ter nele confiança e segurança filial. Das suas mãos ninguém nos pode tirar, nem nós. Agora, isso não é motivo para nós sambarmos em sua mão, mas sim para nós vivermos de maneira digna do chamado. Outra aplicação, essa eu nem tinha notado. A graça traz justificação. Nós somos justificados imerecidamente, gratuitamente por sua graça. Certo? Se é assim que nós somos justificados, se é assim que nós somos perdoados por Deus, é assim que nós devemos perdoar os outros. Perdoados perdoam. Eu sempre gosto de falar isso. Nós fomos alvo de algo imerecido. Nós fomos contemplados, presenteados com algo que nós não merecíamos de maneira nenhuma, sem motivo, sem razão, por graça, favor imerecido. Como
que nós deixaríamos de perdoar alguém dada essa condição? Ah, mas a pessoa não merece. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Também não merecia ser perdoado, mas ele quis me perdoar. Como que eu não vou estender o perdão? Jesus contou uma parábola bem pesada sobre isso. Outra aplicação, essa doutrina é uma fonte de segurança. Isso porque não confiamos em nossa própria justiça, nós confiamos na justiça de Deus, a justiça obtida por Cristo, que recebemos por fé como nossa. Essa justiça vem até nós gratuitamente, como um presente, é graça, é imerecido. Assim, toda a nossa esperança está segura na graça de Deus e todo louvor deve ser a Ele. Jonas, capítulo 2, verso 9, nós lemos: ao Senhor pertence a salvação. Ou, em outra tradução, a salvação vem do Senhor. Nós temos segurança, porque não somos nós que nos salvamos. Deus, por meio de Cristo, no poder do Espírito. Essa doutrina é uma fonte de alegria e contentamento. Outra aplicação. Entender o quanto a condenação é merecida e quão graciosa é a justificação imerecida, concedida por graça, mediante um preço tão alto, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, deve despertar a mais pura reverência, amor e gratidão. Entender essas coisas e se apropriar delas pela fé, que é outra dádiva divina, além de ser uma fonte inesgotável de segurança, deve ser também uma fonte inesgotável de alegria e contentamento, não importa o que nós estejamos vivendo. Lembra a exposição que eu fiz do mas errado? Ah, eu sou salvo, mas... Ah, eu fui justificado, mas... Não tem mais. Não importa o que nós estamos passando. Não importa o que nós estamos passando. Porque, veja, a pior coisa que poderia nos acontecer, a condenação eterna, o afastamento eterno de Deus, que seria algo justo, merecido, foi afastado de nós definitivamente pela graça. Assim, olha o que Paulo escreve. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou, justificou e glorificou. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será a fome? Seria a nudez? O perigo? A espada? De maneira nenhuma. Sendo declarados, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Que Deus Pai seja misericordioso conosco.